Estamos de volta com o nosso JCast e hoje, vocês prestem atenção porque eu trouxe o comunicador para vocês. Eu brinco, foi um mentoreado que menos me deu trabalho nessa vida, tem uma comunicação excelente e ele veio falar sobre um tema importantíssimo, principalmente se você está liderando ou se você quer aprimorar suas habilidades de liderança ou se você está à frente de um negócio. Porque cultura é um tema muito falado, mas quando a gente vai entender mais a fundo o que é cultura, a gente percebe que não é tão simples assim. Como ele mesmo já me disse, não é só colocar na parede missão, visão e valores que você tem uma cultura estabelecida. Não é assim que funciona. E a comunicação e uma boa liderança, são fatores essenciais para ter uma boa cultura empresarial. Então, conosco, o fundador do Midas Planejamento Financeiro, André Bobeck. Bem-vindo. Jennifer, obrigado mais uma vez pelo convite. Muito honrado sempre estar participando de todos os eventos com você. Eu estou sempre aprendendo e a gente vai melhorando o nosso nível, né? Eu acredito muito na ambiência, em estar sempre perto de pessoas de alto nível e estar contigo, com todo o teu time também, sempre eleva bastante a nossa frequência. Obrigado. Total. E assim, eu vejo muito você. Parece que eu vejo mais ele que minha família, gente. É verdade. A gente se viu bastante nos últimos dias, né? Pois é. E o legal é que a gente se conheceu no evento de networking em Curitiba. E uma coisa que eu percebi em você, porque assim, gente, ele tem um negócio aqui em Londrina, porém ele não é de Londrina. Mas em pouquíssimo tempo, ele conseguiu se relacionar com muita gente aqui. Você sempre foi assim, de fácil relacionamento? Desde Sim. sempre assim? Sempre fui. Eu acho que sempre foi uma habilidade que eu tive de me relacionar bem com as pessoas. Mas eu tive bastante sorte aqui em Londrina, porque todos os grupos de pessoas que eu conheci sempre foram grupos muito bons, de pessoas que estão buscando os mesmos objetivos. Então, todos empreendedores, pessoas com boa visão, com boa capacidade de olhar para o futuro. E eu digo assim que o londrinense é um povo muito caloroso. Muito. Eu me senti muito bem aqui, porque eu venho de Ponta Grossa, no Paraná, e naquela região, eu morei muitos anos em Curitiba também. Boa parte da minha formação profissional foi em Curitiba. Então, tudo lá é muito diferente. A cultura lá é muito diferente, o clima é diferente, as pessoas são mais fechadas. Então, para se relacionar bem lá e para fazer amizade lá, você tem que ser, assim, muito bom. Uhum. E quando eu vim para Londrina, parecia que não precisava muito, porque o londrinense identificava que era de fora e rapidamente já me colocava em algumas rodas de amigos, já comentava, já abria portas. Eu lembro que sempre, nas primeiras vezes que eu vinha para cá, eu postava um story, alguma coisa em Londrina. Algumas pessoas, às vezes, que eu nem conhecia, já me chamavam para almoçar ou para tomar um café, para conhecer, para apresentar a empresa, o negócio. Isso foi muito legal. Então eu me senti muito acolhido em Londrina, me senti muito em casa. E agora estou fazendo esse movimento de cada vez mais em Londrina, quem sabe até morar aqui daqui um período. Que legal. Porque amo realmente muito a cidade, mas eu acho que a comunicação assim também sempre foi muito clara e ajudou muito a me conectar com boas pessoas. Que bom, porque o londrinense ele tem disso, né? De viu, gostou de você, aí tem outro que ele gosta, ele conecta. Ele vai juntando, assim, isso é incrível dessa cidade. Isso é verdade. A sua operação aqui em Londrina existe há quanto tempo? Há uns 2 anos, mais ou menos. Super recente, né? Por que você decidiu aqui? É uma história bem interessante essa, porque eu fundei a Midas em 2020, em Ponta Grossa, e eu estava num período que eu morava em Curitiba e tinha construído toda a minha carreira no mercado financeiro em Curitiba. E quando eu fui fundar a Midas, eu optei por Ponta Grossa porque era minha cidade natal, eu conhecia a maior parte das pessoas de Ponta Grossa e eu já tinha em mente as pessoas que eu gostaria de chamar para trabalhar comigo. Então foi tudo muito mais fácil e foi bem no começo ali da pandemia. Então eu sofri algumas dificuldades por conta dessas mudanças do mercado global como um todo. Mas em 2021 eu comecei a namorar com a minha esposa. 20 para 21 ali, a gente começou a namorar, bem pós-pandemia. E a gente estava num período assim de relacionamento onde era lockdown total, nós não conseguíamos nos ver com frequência e eu fui para Marília, ela é de Marília aqui próximo, né? Marília dá umas 2 horas mais ou menos aqui de Londrina. Uhum. Então eu fui para Marília, me encontrei com ela e a gente começou logo na sequência assim, namorar. Foi tudo muito rápido, a gente namorou, eu pedi ela em namoro, acho que no meu segundo encontro com ela. Que legal, coisa boa. E eu pedi ela em namoro aqui em Londrina, porque eu fui para Marília a primeira vez, a gente se viu, a gente se conheceu
E na época ela fazia um plantão aqui em um hospital aqui em Londrina, em alguns finais de semana. E para mim era legal porque eu vinha para Londrina, que era meio do caminho para ambos, para encontrar com ela. E um dia que ela estava dando plantão ali, era um sábado à tarde, eu saí conhecer Londrina. Eu estava no hotel, aí eu saí conhecer Londrina e eu passei ali pelo Ayrton Senna, pelo Lago Igapó. E eu não conhecia absolutamente nada nem ninguém aqui na cidade. E eu olhei a cidade e falei, caramba, que cidade incrível, né? Eu lembro que tava muito sol, ensolarado, todo mundo pra fora, e fazendo esporte, correndo na rua. E eu achei uma cidade, assim, muito atrativa, assim, parece que conectou muito comigo. E eu falei, caramba, eu não imaginava que no Paraná tinha uma cidade tão boa quanto Curitiba. E eu gostei até mais do que Curitiba, porque eu notei que Londrina não perdia absolutamente nada para Curitiba. Só que uma cidade, né, com menos caos, mais organizada, mais bem planejada e com um diferencial gigantesco das pessoas. Assim, eu vi que as pessoas assim pareciam muito mais animadas, felizes, né? O curitibano é mais fechado. Eu sinto essa diferença, sabia? Nossa, como eu sinto. Também. Eu sinto muito essa diferença. Quando eu tô em Ponta Grossa indo pra Londrina, eu já sinto muito essa diferença. Dá um baque, é. Dá. E aí eu lembro que um dia eu profetizei, um dia eu vou abrir um escritório aqui nessa cidade. Mas eu não tinha nem escritório em Ponta Grossa praticamente, a gente estava bem no comecinho, a gente trabalhava num coworking ainda, que eu estava em teste a empresa, a gente estava validando muita coisa. E 2 anos depois, a empresa em Ponta Grossa estava extremamente consolidada, a gente já tinha dominado o market share na região, e aí eu pensei em realmente abrir uma segunda unidade. Foi quando na minha cabeça só tinha Londrina. Então eu fiz algumas análises de mercado antes, PIB, renda per capita, análise de concorrência, tudo. E tudo bateu. E eu vim com tudo para cá. Então faz uns 2 anos que eu vim para cá e eu, né, profetizei. Ó, eu sempre falo isso. Acho que é o que eu mais falo nas minhas redes sociais e para os meus alunos é o seguinte: cuidado com o que você fala. Exato. Pode se tornar realidade. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Exato. Como que Deus criou o mundo? Exato. Falando. Deus não fez o mundo, ele disse. Exato. Haja luz, houve luz. Então, ele criou o mundo profetizando. Exato. A gente cria a nossa realidade profetizando o tempo todo. Então, que legal que disso se concretizou. Agora, para o pessoal entender, porque lógico, eu já te conheço tudo, o que é o teu negócio? O que realmente é a tua empresa? Vamos primeiro começar por aí. Perfeito. A Midas Planejamento Financeiro é um escritório de investimentos. Só que a gente trabalha 360 com o cliente. Então a gente faz uma consultoria, a gente atende o cliente, identifica quais as necessidades financeiras que ele tem. Se ele precisa investir, se é investimento com mais segurança, se é investimento com maior rentabilidade, se ele precisa de repente construir um patrimônio lá no futuro, ou se ele de repente precisa de crédito para a empresa, para o negócio. Entendendo essa análise financeira, a gente elabora um planejamento para esse cliente e vende os produtos que a gente tem na nossa prateleira. Então a gente tem diversos produtos, nós somos parceiros do BTG Pactual, nós temos parcerias com administradoras de consórcios também e nós temos parcerias com grandes seguradoras também. Então a gente atende absolutamente tudo que o cliente precisa. Se a base ali, que é uma reserva de emergência, um seguro de vida, ou um planejamento sucessório, nós conseguimos atender. Ou se é a construção do patrimônio para o cliente mais conservador, mais arrojado, ou mais iniciante, ou mais avançado, a gente também consegue trazer essa assessoria. Então a gente planeja todas as esferas do cliente. E o legal é que esse trabalho que a gente faz é um trabalho extremamente comum já no mercado, já existe, né, no mercado há muitos anos. Mas eu vejo que o que diferencia muita gente é principalmente essa capacidade de controlar e gerenciar muito bem o cliente após a venda, né? Então, a gente tem assim, um market share muito bom em Ponta Grossa, em Londrina a gente está crescendo muito o nosso market share, Campinas agora também, que é a nossa terceira unidade, o nosso terceiro escritório, e eu vejo que essa questão de cuidar muito bem do cliente é um papel diferencial, porque eu vejo que a gente tem muitos concorrentes muito bons, que têm um alto nível, que captam muito cliente, que são muito agressivos na venda, mas que muitas vezes não conseguem reter. Então, além da gente ter essa projeção muito forte de vendas, nós conseguimos também pegar esses clientes que estão machucados ou que não estão satisfeitos com outras assessorias e acabam recebendo um atendimento e um conforto bastante grande da nossa parte. Então, basicamente, nós somos um escritório de investimentos. Que legal. E como que surgiu a ideia? Eu sempre tive o sonho de empreender, desde criança.
Então, eu lembro que eu assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios no domingo de manhã, eu ficava vendo as matérias, as reportagens, e o meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, mas eles tinham um comércio pequeno. Não era um comércio grande, não era nada demais, mas eu já via ali a venda atrás do balcão, comprar de fornecedor, desenvolvimento de estoque, eu já gostava daquilo. Já estava familiarizado, né? Cresceu nesse meio. Já estava familiarizado. E eu gostava muito, principalmente, da venda. Então eu ajudava meu pai ali atendendo o telefone, agendando clientes, muitas vezes fazendo algum tipo de orçamento, enviando orçamento, fechando negócios, e fui ganhando essa liberdade do meu pai aos poucos, né? Então, com 17 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar com os meus pais, fui trabalhando ali até os 19, mais ou menos, com eles, aprendi muito e desenvolvi essa musculatura de vendas e desenvolvi essa musculatura também esse sonho, né, de empreender. E aí, durante minha carreira, eu tive diversas passagens em diversos segmentos, mas eu comecei no mercado financeiro quando eu tinha mais ou menos uns 24 para 25 anos. E foi a primeira vez que eu fui um profissional autônomo, eu era um PJ. E eu não tinha nenhuma base de remuneração, mas ao mesmo tempo eu não tinha nenhum teto financeiro. Então eu ganhava baseado 100% na minha capacidade de produção. E eu me recordo que eu tinha uma expectativa grande no meu nome, porque os profissionais me viam como uma pessoa que tinha potencial. Mas isso me incomodava, eu pensava, eu quero deixar de ser a pessoa que tem potencial e ser a pessoa que tem resultado. E eu pensei, agora é a hora de eu provar aquele potencial que eu tenho, aquilo que as pessoas acreditam e colocar em prática realmente no resultado, validar tudo isso. E o meio que eu comecei a trabalhar era um meio onde todos os profissionais eram mais velhos, eram mais maduros, eles tinham muito mais experiência. Então eu fui me adaptando, aprendendo essas habilidades que eles tinham para pegar mais essa experiência, mas em contrapartida eu tinha muito mais tempo, energia e disponibilidade para trabalhar. Então a maioria dos profissionais que ali atuavam comigo eram pais de família, muitas vezes eles tinham uma rotina mais sobrecarregada, não tinham tanta energia ou disposição para trabalhar 12, 15 horas por dia, e eu tinha. Então pensei, bom, pelo menos na raça, na vontade, eu não vou perder para ninguém, absolutamente ninguém. Em paralelo a isso, eu fui estudando muito o mercado como um todo, e eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Eu me apaixonei pela rotina de vendas, pela rotina de controle e cuidado do cliente, me apaixonei pela área, pelo segmento, e eu olhava para essa área e eu pensava que nunca gostaria de fazer outra coisa que não fosse aquilo. Caiu como uma luva para mim. E olha que interessante, né? Eu me recordo que um pouco antes de eu entrar no mercado financeiro, eu estava em casa e eu lembro que era um sábado, um domingo à tarde, assim, e estava escuro, já chuva, frio, e eu fiquei pensando como que eu gostaria que fosse o meu futuro profissional. E eu imaginei que eu era líder de uma organização, de uma companhia, que eu não sabia a área, mas na minha cabeça era todo mundo trabalhando de terno, gravata. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, 21. Nem imaginava trabalhar nessa área, nem sabia muito bem da existência do mercado financeiro, porque era muito novo também, né? O mercado financeiro naquela época era banco. E eu me imaginei assim, cuidando de um escritório com muitas mesas, muita gente trabalhando junto. E eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. E aí, em 2020, quando eu resolvi empreender, eu me recordo que eu tinha na cabeça o projeto que eu queria para os meus escritórios. E hoje os escritórios, os 3 escritórios que eu tenho, eles têm exatamente o projeto que eu tinha na cabeça quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, que eu imaginei lá naquela, como que eu gostaria que fosse o meu futuro. Cara, que legal. Eu projetei tudo isso. Meu, a gente é muito parecido em algumas coisas, sabia? É, eu também acho. Eu fiz esse exercício, mas de verdade desde os 9 anos. Eu sempre fui assim... Eu era uma criança que não gostava de ser criança. Eu queria ser adulta. Eu tinha muito isso comigo. Eu falo pra minha esposa. Quando eu era criança, meu sonho era ser adulto. Eu falava... Cara, a gente errou feio. Por que a gente sonhava em ser adulto? Pois é, era tão bom, né? Nossa, mas era meu sonho. E eu não gostava de estar com as crianças. Eu tinha 9, 10 anos, eu pedia pra minha mãe deixar eu assistir reunião dela com os funcionários. E eu admirava a forma como a minha mãe liderava e se relacionava. Então, a minha diversão... logo que eu vim para Londrina ali nos 10, 11 anos, era assistir reunião da minha mãe. E eu
quando eu fazia esse exercício e desenhava no meu caderninho dos sonhos, olha só, eu imaginava eu, adultinha, usando blazer, salto alto, batom vermelho, com notebook trabalhando, e eu me imaginava palestrando. Isso era tudo que eu conseguia imaginar. Como é que pode, né? E eu falava que eu ia ter uma empresa chamada JK, e com 9 anos eu criei a minha assinatura que eu uso até hoje. Olha só que doideira. É por isso que eu falo, a gente tem um poder de concretizar. Eu acredito muito nisso. Se a gente acredita muito no que a gente quer, a gente concretiza. Sim. E eu queria trazer um ponto diferente até. Eu queria que você desse um recado para os jovens, ou que estão para se formar, ou recém-formados que querem se encontrar. Tudo que você acredita ser essencial para eles crescerem, formar a vida deles. O que você acredita? Eu tenho uma premissa que eu sempre tive desde muito jovem, que eu acredito que o maior investimento que existe no mercado é investir em conhecimento. Então, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro salário ali com os meus pais, não sobrava muita coisa para eu investir em curso, em treinamento, e era um momento muito diferente, não tinha igual hoje cursos online, YouTube, era tudo mais limitado do que é hoje. Mas eu me recordo que eu sempre comprava livro e eu sempre tentava ler esses livros e entender um pouco mais sobre outras áreas, outros segmentos, e eu ia naquelas aulas de desenvolvimento pessoal e sempre ficava lendo livros sobre habilidade de comunicação, habilidades de networking, e ficava desenvolvendo essas características. Quando eu tinha mais ou menos uns 22, 23, que eu estava ganhando um pouquinho melhor, eu guardava 25% do meu salário para investir em cursos. Caramba! Todos os meses eu guardava 25% a 30% que eu ganhava para investir em curso. Então eu fiz um monte de curso de um monte de coisa. Liderança, comunicação. Uau! Tudo. Vendas. Na época coach, eu lembro que estava no auge, né? Era bonito. Era bonito, Era né? bonito. Eu fiz curso de coach, fiz PNL, fiz tanta coisa assim. Fiz muito curso. E eu viajava, às vezes eu ia para São Paulo, ia para Belo Horizonte, ia para o Rio Grande do Sul, ou Curitiba mesmo. Então, a dica que eu daria para os jovens hoje é desenvolver uma disciplina de estar sempre colocando pelo menos uma boa porcentagem da sua remuneração ou do seu tempo para investir em conhecimento. Porque nessa idade, aos poucos eles vão entendendo aonde que eles gostam, aonde que eles vão, de repente, performar melhor. E essas habilidades são habilidades muito raras hoje em dia. Porque as pessoas que são boas em liderança, em comunicação, organização, disciplina, não são pessoas que nascem com esse dom, com esse talento. É desenvolvido, tudo é treinável. Eu acredito muito nisso. Só que eu vejo que existe um paradigma de que muitas pessoas acreditam que aquela pessoa já nasce com uma predisposição. Eu não acredito muito nisso. Uhum. Eu acredito muito no desenvolvimento realmente, né, nas habilidades sendo muito bem treinadas e desenvolvidas. Então a dica que eu daria para esses jovens é investir boa parte do tempo e do dinheiro em conhecimento, principalmente em habilidades comportamentais, que são habilidades que ninguém ensina na escola, na faculdade, nem nada nesse sentido. Perfeito. E eu acredito que para esse jovem, eles têm algo contra eles, que é a falta de experiência. Então ele não pode ser hipócrita de ir para uma entrevista de emprego ou criar um negócio e começar a vender e pensar que o outro cara atrás da mesa não está julgando ele, porque está. Muito. É um jovenzinho. Sim. Só que o que vai fazer com que ele tenha um diferencial? É a habilidade como ele se relaciona, como ele se comunica, como ele negocia e lidera. Perfeito. Isso sim pode ser uma vantagem competitiva. Então, nesse período, ele precisa investir nas habilidades que vão fazer com que ele esteja à frente dos outros que também estão se formando. Eu olho muito para isso, Jennifer, porque ali no escritório alguns candidatos passam na minha avaliação em algumas áreas. E sendo bem honesto, a gente tem uma prioridade maior de contratar pessoas acima dos 30 anos. Mas eu tenho jovens abaixo dos 20 e poucos anos ali, 22, 24, 26. E o que eu olho muito para esses jovens? Principalmente o brilho no olho. Que legal. A vontade, a ambição, o quanto ele está disposto. E eu percebo que tem muitos jovens que eu contrato nessa linha, com esse brilho no olho, com essa vontade,
que são pessoas assim que muitas vezes não têm aquelas habilidades, aquelas características, mas elas têm uma sede de desenvolvimento muito grande. São profissionais que chegam antes, que saem depois, que durante o intervalo estão lendo, estão estudando, e eu me vejo nesses jovens. Perfeito. E aí eu tenho assim, o maior carinho, o maior prazer de estar junto, ensinar, desenvolver, conversar e liderar. Eu gosto muito quando eu vejo esse tipo de jovem, porque eu era esse menino. Exatamente. E eu lembro que quando eu comecei no mercado de trabalho, eu tive uma boa formação ali do meu pai e da minha mãe, mas uma formação limitada. E quando eu fui para outras empresas para adquirir novas habilidades, para me desenvolver como profissional, eu encontrei líderes muito ruins e muito despreparados, que não me apresentavam um método, uma estrutura, que muitas vezes não me davam um conselho, vai por esse caminho, não toma essas decisões. Eu tenho alguns bate-papos lá dentro do escritório com alguns jovens que a gente fala de tudo, não só da vida ali profissional, de estudar, treinar, se desenvolver, mas coisas extras também, né? Na situação de, olha, cuida com a tua rotina, cuida com o teu horário, cuida com os teus amigos, cuida com quem você se relaciona, que às vezes eles não têm muitas vezes uma base de pai e mãe para dar aquele Exatamente. conselho. E apesar de eu não ser, né, muito mais velho, né? Jovem. Eu sou um jovem, mas eu já passei por muita coisa. Sim. Eu já tive a idade deles. Eu errei bastante, acertei Sim. bastante, tento passar esses conhecimentos de maneira bem aberta. E eu acho que isso soma muito. Então eu Sim. gosto de ver esses jovens que têm essa fome, sabe? Esse brilho no olho. Eu acho que isso é legal. fantástico. Isso conta mais que qualquer habilidade técnica. Porque a pessoa que tem sede, ela faz, ela vai atrás. E você sabe, eu até vou trazer. Nem é pauta, mas nós estamos lançando uma mentoria para jovens. Olha só. Que estão para se formar ou recém-formados. Se chama Mentoria Vem Pra Mesa. Que legal. Por que Vem Pra Mesa? Porque muitos jovens, se eles estivessem aqui com você, eles se acanhariam. Quem sou eu que não tenho experiência, vou me relacionar com ele? Como que eu vou me portar? Como que eu vou dialogar, passar segurança? A gente quer ensinar isso. Para que eles estejam mais preparados para o mercado de trabalho. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Porque ninguém ensinou a gente. Exato. Só que a gente teve muita vontade. Só que imagina um jovem com vontade e com a técnica. Voa, não tem e como. o mercado está precisando. Agora, você que lida com alguns mais novos, mas também alguns mais experientes, como que você consegue... me fala um pouquinho da cultura Midas, que é, assim, DNA do seu negócio. Perfeito. A cultura da Midas é um desenvolvimento de várias características, de muita visão, de valores, muito da minha característica pessoal, né? Quando a gente vai para Midas tem muito a minha cara ali, parece que muito a minha personalidade. Eu acredito que uma cultura forte ela tem que ser exatamente dessa forma. O fundador tem que construir a cultura, ele tem que criar, porque se dá certo o resultado é de todos, mas se dá errado quem fica com o problema é o fundador. Então, e o fundador vai estar lá sempre, né? Independente, pessoas vêm, pessoas vão, o fundador vai estar lá sempre. E muitas vezes a gente como fundador tem a visão do negócio, sabe o que é melhor para todo mundo. Porque a gente pensa sempre no melhor, não para nós, mas sim o que é melhor para todo mundo, para a empresa como um todo. Então a cultura da Midas é uma cultura assim, de muita disciplina, de resultado. Por exemplo, semana passada nós batemos o nosso recorde de vendas em uma única semana. Uau. Então eu vejo lá fora o mercado reclamando que o mercado está fechado, Sim. crise, ano de Copa do Mundo, eleição. A gente já está num faturamento esse ano superando o ano passado, que foi um ano muito bom para nós. E essa semana nós tivemos a nossa maior média de vendas da história em uma única semana. E tudo isso por conta da cultura, porque tem pessoas com muita disciplina, que trabalham bastante, pessoas que estão buscando um ótimo resultado, mas de maneira geral, Jennifer, o que eu acredito que a cultura de fato ela é? Ela é uma cola que você coloca, por exemplo, os objetivos da empresa correlacionado com os objetivos pessoais de quem trabalha junto. Então, por exemplo, o meu objetivo com a Midas é crescer de maneira exponencial. Primeiro chegar num patamar de 15 novos escritórios, depois atingir 30, depois 50 e por diante. Mas eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso sozinho. Eu não tenho mão, não tenho braço suficiente para conseguir chegar lá.
Então, por que não, ao invés de pegar investidores de fora, pegar pessoas de fora, profissionais de outras áreas, por que não formar esses profissionais para caminharem juntos comigo nesse processo? Então a gente faz muito isso. O que foi desenvolvido foi um plano de carreira onde os profissionais que, de maneira meritocrática, estão alinhados com a cultura, com os valores, com as virtudes da empresa e que têm resultado, mostram competência, vão crescendo com a empresa. Então o crescimento da nossa companhia, ela não depende da minha decisão, ela depende do time. Na medida que o time vai crescendo, amadurecendo e tendo pessoas prontas, eu vou abrindo novas unidades. E aí, isso basicamente, esse plano de carreira é a nossa visão. Porque o que na prática é visão? A visão é, a gente está indo para onde? A gente trabalha por quê? A gente vai chegar aonde fazendo o que a gente faz? Então, eu acredito que um bom líder, ele tem que ser muito bom de vender a visão e mostrar a todo momento a visão para o seu time. E você acredita que a visão, uma hora ela acontece e você tem que refazer a visão? Acredito muito. Eu acho que nada é escrito em pedra, eu acho que é muito comum a gente mudar um pouquinho a nossa visão, porque o mercado muda de maneira geral. Antigamente, as pessoas faziam planejamento estratégico de crescimento de uma companhia em 5 anos, de 10 anos. Hoje em dia não tem como fazer isso. A pandemia veio para mostrar isso. Exatamente. Imagina 2018, 2019, quem criou um planejamento estratégico de crescimento de 5, 10 anos. Não funciona. Aí veio a pandemia Exato. mudar tudo. Então não funciona. Eu acho que hoje tudo é muito rápido. Você tem que pensar no próximo ano, Perfeito. daqui 2 anos no máximo. Não dá para pensar muito além disso, porque Perfeito. Tudo muda. tudo muda. Ainda mais agora com IA, com Exato. novas tecnologias, né? A mão de obra está mudando muito. A nova geração está vindo de uma maneira muito diferente. Então a visão é bem clara para toda a tua equipe, todo o teu time. Exatamente. E a missão? A missão... É só para o pessoal que está assistindo entender essa diferença, Claro. porque tem gente que não sabe. E acha que é uma frase bonita que hoje até o ChatGPT faz, mas Exato. a gente precisa saber, né? Exatamente. Como você construiu a missão da A missão Midas? é o que enobrece aquilo que a gente faz. Então, por que eu faço o que eu faço? Qual que é o principal propósito de eu gerar o resultado, de eu bater a meta, de eu gerar valor? Que tipo de valor ou que tipo de propósito eu entrego lá na ponta para o cliente? Que às vezes até é intangível. Exatamente. É mais emocional, você diz. Exatamente, porque as pessoas elas precisam de um propósito para se conectar com uma essência. Então, qual é o nosso propósito? A gente faz o que a gente faz por quê? O que a gente ganha, o que a gente oferece lá na ponta para as outras pessoas. Então, essa é a missão. Tá. A visão, basicamente, é para onde nós estamos indo, nós estamos trabalhando e estamos indo para qual direção. Se nós batermos as metas, a gente está indo para que caminho, quais os objetivos que a gente vai atingir lá na frente. E eu acredito numa visão que a gente pode colocar data, inclusive. Então, por exemplo, prazo. ser o maior escritório de investimentos de Londrina, exemplo, até 2027. Só que, lógico, não pode ser só uma frase, tem que ter um planejamento estratégico por trás disso. Quanto a gente precisa vender por mês até 2027 para atingir esse número que é nosso principal concorrente, qual share que a gente tem que dominar, e aí apresentar isso de forma clara para o time. Por exemplo, eu coloquei uma meta esse ano de crescer 38% relacionado ao mês passado. O que eu fiz? Eu coloquei a gente tem 3, 4 televisões por escritório que ficam rodando números e indicadores ao vivo da empresa. E um dos indicadores, a gente colocou um quadro que tem um pace do quanto a gente vendeu ano passado versus o quanto a gente está vendendo esse ano. E eu me coloco publicamente para o meu time falando, olha, se a gente crescer 38%, nós vamos abrir mais escritórios esse ano. Que legal. E o time está acompanhando. E o time quer que essa meta ocorra. Porque se eu abrir mais 2 escritórios esse ano, abrem 2 novas vagas para 2 novos líderes que um dia vão virar sócios também da companhia. Então essa é a visão. A visão ela tem que ter um planejamento estratégico por trás. Agora, a missão é o porquê que a gente faz o que a gente faz. Legal. Que tipo de valor a gente gera para a sociedade? Qual é o nosso diferencial? Então isso conecta com a essência. Porque chega um momento que, tá, beleza, eu bati meta, eu ganhei meu dinheiro, mas por que eu faço o que eu faço? É aí que muitas vezes acontece o desengajamento dos colaboradores e muitas vezes um turnover. Então o propósito é impressionante, assim, o quanto ele engaja e o quanto é importante ter na companhia. Uau, porque quando você falou assim, manter o time engajado mesmo, e você falou assim de alinhar os objetivos, a visão da empresa com a visão pessoal deles, eu pensei, então será que a visão basta para manter eles engajados? Então não. Não, é eles precisam estar engajados na missão. Exato. E como que você mantém eles engajados na missão? É muito importante fazer o que a gente chama de manutenção de cultura.
E aí entra o que você falou no começo, que eu sempre digo, né, ter um quadro bonito no escritório, com missão, visão, valores, não muda absolutamente nada. Então, se a visão é a meta, como que eu estou comunicando a visão todas as semanas? Como que eu estou comunicando o crescimento? Como que eu estou me comprometendo com isso e apresentando os números e indicadores para que todos estejam engajados com esse propósito? A missão, o propósito. Então, por exemplo, se o meu propósito é gerar para o meu cliente um resultado financeiro satisfatório, cadê os cases do que eu faço? E os cases não é só uma referência social para eu utilizar lá fora para vender mais. É para o meu time também. Para o meu time entender qual a diferença a gente está fazendo na vida dos clientes, das pessoas que acreditam no nosso trabalho. E esses consultores, eles se conectam realmente quando o cliente tem resultado, mais quando são clientes deles. E quando isso conecta os mais novos também. Porque assim, investimento é um planejamento de longo prazo, é intangível. Então muitas vezes não aparece tão rápido no curto prazo, aparece no longo prazo. Então apresentar os resultados tangíveis que a gente já tem da empresa, dos consultores mais antigos, conecta com a essência de quem está dentro do time. Então, vendo o cliente ter resultado, o cliente realizando algum tipo de objetivo, de sonho que ele tinha através do trabalho do consultor, é um Realiza case que também. é um case que não é só da porta para fora, Exato. da porta para dentro também. Exatamente, Então, a gente perfeito. faz essa rodada e conecta com esse propósito. Então, isso gera um engajamento. Então, isso gera aquele tom de, caramba, eu estou entendendo o que é essa missão que eu tenho. É porque aí ele sente a transformação que ele está causando, o impacto dele em relação ao cliente. Exatamente. E aí, como que você define os valores do negócio? Perfeito. Os valores, eles representam as regras da empresa. Quais são os comportamentos que a gente espera das pessoas. Então, os valores são isso. Então, quando a gente vai definir, por exemplo, valores, por exemplo, nós temos um dos valores lá na nossa empresa, o valor número 1, que é o jogamos o jogo abertamente. O que ele significa? Ele significa trocar feedback entre todos, falar o que tem que ser falado, sem mimimi, sem ficar chateado, né, tendo um nível de maturidade, sem pisar em ovos, porque a gente entende que o feedback ele é uma ferramenta de evolução exponencial. Então, esse é um valor da empresa. Então, o que representa isso? Na prática, a gente utiliza muito feedback um para o outro de maneira bastante aberta. Já faz parte do nosso cotidiano. E quem está recebendo esse feedback precisa estar atento e de cabeça aberta para ouvir, para escutar, para entender, para se reposicionar, para melhorar. Então, esse é um valor, ele representa isso. Aí quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que não gosta de receber feedback, não gosta de dar feedback, a gente entende que é uma pessoa que está desalinhada com a nossa cultura. A gente tem outro valor, somos consistentes batedores de metas. Como que a gente gerencia esse valor? Então nós temos metas semanais, metas mensais e a gente tem indicadores dentro do nosso BI que mostram quem está batendo meta com consistência ou menos consistência. A gente tem um indicador que é o SLA. E o SLA ele representa mais ou menos a cada quantos dias cada consultor bate a sua meta e gera uma nova venda. Então ali a gente tem um forecast, uma previsão de vendas. Então tudo aquilo é público. Então os consultores que estão entregando o resultado têm reconhecimento, são reconhecidos como consistentes batedores de metas. Agora quem não está entregando vai receber feedback. E aí a gente tem um outro valor que é treinamos incansavelmente. Então, como que a gente desenvolve e treina? A gente criou uma rotina de praticamente treinos diários. A gente treina, por exemplo, vendas, a gente treina mercado financeiro, economia, finanças, comunicação. Nós treinamos tudo com o nosso time. Por quê? Porque eu entendo que se as pessoas precisam bater meta consistentemente, elas precisam estar extremamente bem preparadas. Então, a gente tem treinamentos diariamente, onde desenvolve esses talentos. Agora, obviamente, se eu tenho um profissional que, poxa, falta treinamento, não gosta de treinar, ele está desvirtuado com a cultura. E aí fica muito claro, fica muito nítido. Então, valores representam os comportamentos que a gente espera das pessoas. Sim. E aí, Jennifer, tem um outro ponto que a maioria das empresas não se atenta, que é o manual do que não toleramos. É o inverso dos valores. Então, o que nós não toleramos? Por exemplo, na Midas, a gente tem lá, não toleramos atraso. Então, se a reunião começa às 8, ninguém pode chegar às 8, tem que chegar 10 para as 8 no mínimo. Até cumprimentar, sentar na sua mesa, guardar sua mochila, porque 7h59 a gente já está iniciando a reunião. Então, eu acredito muito nisso, não existe pontualidade, ou você está atrasado ou você está adiantado. Então, puxa, 8 horas a reunião, 7h50, 7h45, todo mundo tem que estar chegando já no escritório, no máximo. Então, que não toleramos atraso.
O que não toleramos, home office também. Que legal. O home office é uma cultura nossa, exatamente. Então, a gente dá muita liberdade, porque o consultor, ele marca a visita com o cliente, ele vai até o cliente. Então, assim, a gente confia que o consultor está trabalhando, está atendendo. A gente não tem essa preocupação, mas a gente não tolera home office. A gente entende que o ambiente presencial é importante. Então, ali a gente coloca todas as características que não toleramos. Fofoca, reclamação. Não é só saber o que você quer para a empresa, mas o que você não aceita para aquele negócio. Exatamente. Essa é uma baita dica que eu nunca tinha escutado falar. Porque quantas vezes a gente vai dar um feedback para um colaborador, às vezes ele fala assim, tá, mas eu não sabia que eu não podia fazer isso. Então, o processo de onboarding também é importante para alinhar essas expectativas, para ele ter ciência exata do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é cultura, o que é contra cultura. Exato. E aí, se ele tem um desalinhamento, ele tem que ter consciência que ele está desalinhado. Porque não diga que eu não te avisei. Exatamente. E pra gente finalizar, tem uma dica, porque eu ficaria aqui, nossa, é muito gostoso, né, essa conversa. Eu adoro falar de cultura. Dá uma dica, inclusive a leitura, para quem quiser encontrar teu livro, quiser aprofundar no tema, fala um pouquinho se tem link na Amazon, seu Instagram, tudo. Meu livro, ele tá nas livrarias Curitiba, então dá para comprar pela internet ou nas livrarias Curitiba, mas ele tá na Amazon também, que é mais fácil. Então na Amazon todo mundo pode acessar ali na Amazon, chama-se Empresas Não Crescem, São Construídas. De maneira bem básica, o que é o livro, né? O livro basicamente é como se fosse um playbook, onde eu desenvolvi uma estrutura, um framework que eu coloco em prática dentro da Midas Planejamento Financeiro, e é tudo que eu acredito que funciona para uma empresa caminhar bem, para uma empresa vender bastante, crescer, faturar, desenvolver com consistência e longo prazo. Então é uma estrutura onde a gente começa pensando em cultura organizacional, a base da construção de uma empresa. Segundo, gestão, alinhando todos os processos. Terceiro, liderança, quem são os líderes que vai executar esses processos, gerenciar. E aí depois, quarto, recrutamento e seleção, pessoas, como encontrar as pessoas certas no lugar certo. E aí por último, vendas, como construir uma máquina de vendas previsível, que a empresa tenha vendas previsíveis todos os meses e possa mexer nessa máquina pensando sempre em crescimento, né, desenvolvimento. Então é um playbookzinho ali bem interessante que na Amazon todo mundo consegue. Qual é o nome do livro? Empresas Não Crescem, São Construídas. Empresas Não Crescem, São Construídas. Vocês pegaram André Bobeck, vocês procurem esse livro. Porque aqui já foi uma mini aula, daria pra gente ficar mais tempo. A gente tem que voltar para continuar esse assunto, que é tão interessante. É importante. Obrigada pela tua participação. Eu acho que essa clareza que você trouxe, um pouquinho da tua história, já serve para dar um brilho no olhar desse pessoal. Sim. E se vocês gostaram, curte aqui. Já falei, se inscreve aqui no canal, que todo mês eu trago um convidado assim, nota amigo para vocês. Um beijo e até a próxima.